A Ele seja dado toda honra, toda glória e todo poder e toda bênção, né? Porque Ele é digno, amém? Aleluia. O Senhor é digno de tudo aquilo que nós imaginamos fazer. Amados, hoje eu fui acionado por uma pergunta: qual o tema? Qual o tema da mensagem de hoje? E o tema? Aí eu digo assim, o tema tu fala o seguinte, bota aí, e você? Quer fazer missão? E você quer fazer missão? Só para os irmãos se assentarem, eu vou ler logo um texto aqui, aí o irmão fica, e já estou vendo ali os irmãos gostar de pé, então vamos ficar todos em pé para nós ler o texto que eu escolhi para nós ler hoje, que é em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluias, né? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Derrama sobre mim, Senhor, da tua graça, para que eu possa aqui, Senhor, trazer a tua palavra, trazer aquilo que tu, Senhor, quer para cada um de nós, como falou o teu servo. E eu quero te pedir mais uma coisa, Deus, que nós junto o teu desejo queremos também ouvir da tua palavra, para a glória e para o louvor do teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus, e quem crê possa dizer amém. Amém. Agora sim os irmãos podem sentar. Como eu vim dizendo aos irmãos, eu coloquei esse tema dizendo assim: e você? Quer fazer missão? Mas existe outros textos que nós temos conhecido que requer uma resposta. Eu estava sentado ali me lembrando que um dia chegou alguém para Jesus, uma pessoa, e disse: Senhor, eu quero seguir a ti, aonde tu fores. Aí diz a palavra de Deus que o próprio Jesus falou para ele assim: a raposa tem os seus covis e os pássaros o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí olhou para outro e disse: vem e segue-me. Ele disse: Senhor, deixa primeiro eu enterrar os meus pais. E o Senhor falou para ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. E outra vez ele enviando os seus discípulos, ele disse: veja que eu vos envio para um povo que tem pele de ovelha, mas por dentro é como os lobos devoradores. Tem um irmão que fez um hino, que eu acho ele muito bonito, eu boto muitas vezes para ouvir, que ele diz que a recompensa
nós receberemos o missionário, falando sobre o missionário, né? Aquele que faz uma missão direta. A recompensa ele receberá do Senhor na eternidade. Aí eu fui olhar na Bíblia Sagrada, diz assim, que tanto o que semeia, como o que faz a colheita, desde já receberá suas recompensas. Pensando em tudo isso, eu botei, e você? Quer ser um missionário? Agora, missionário, eu não vejo que é só aquele que vai levantar a igreja, que vai com a missão de levantar uma igreja, que vai evangelizar um povo em um bairro, que faz uma campanha, recebe uma missão de fazer uma campanha. Eu considero todos aqueles que se acham no comprometimento, de compreender que deve ser grato a Deus, e porque ele é grato a Deus por aquilo que ele tem recebido, e oferta na casa do Senhor com aquele entendimento de que não está sendo cobrado a sua oferta. É bom que a gente entendamos isso, mas que ele faz dentro do entendimento que ele tem no coração. Ele está sendo um missionário lá também, onde está sendo levantado os trabalhos junto àquele ministério. Ele está fazendo junto ali uma missão. Às vezes eu vou para o interior, às vezes eu vou, gasto R$200, gasta 150, porque às vezes não é toda vida que eu pego carona, mas eu me alegro muito a não sair nem um tostão do meu bolso. Se sair do meu bolso é eu trazendo também a oferta, mas é dos irmãos que têm ofertado na casa de Deus, né? Então a missão ela é assim, mas só que existe um fator muito interessante dentro desses versículos que nós acabamos de ler aqui. É muito importante porque o Senhor fala algo aqui, que quando nós estamos fazendo algo, ele faz a recomendação de nós ir, ou falou para os discípulos e pode falar para nós. Ele diz que nós temos um dever. Aqui no versículo 19, que diz assim: portanto, ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é muito importante para nós, porque nós temos um compromisso de entender, para nós podermos passar para alguém. Como que eu vou ensinar algo que eu não aprendi? Então, todas as coisas que o Senhor tem os ensinado. Mas como eu tenho que receber uma revelação direta agora do Senhor, como no caso a irmã que falou com aquele moço que era um dos homens que mandava lá em Israel, que nós aprendemos aqui na quinta-feira. Por mais que você não receba uma direção direta de Deus, porque Deus hoje tem a sua forma de trabalho, nós também podemos aprender. Nós temos recurso básico em nossa mão, que é a palavra de Deus, que nos ensina. Mas como que eu vou aprender a palavra? Eu leio aqui e eu não entendi isso, não. E Jesus manda. Como é que eu vou saber se ele está me mandando? Como é que eu vou discernir essas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir, o que eu tenho que deixar?
Tem um senhor ali que ele tem 71 anos, você não sabe. Ele tem um compromisso que no seu trabalho. E você não sabe como isso enfada. Mas o compromisso dele é diante de Deus. E ele tem uma missão de estar aqui todas as quinta-feiras para desenrolar as coisas que nós não compreendemos. E nós precisamos disto. Mas por que eu preciso? Porque só o Senhor, Ele sabe das coisas que eu enfrento no dia a dia. Só o Senhor sabe o que é que vai se passar da quinta-feira aqui até a outra quinta. Então Ele vem exatamente com aquele entendimento, com os conteúdos que eu tenho de colocar sobre a minha vida e coloca sobre a vida de alguém que recebe aquela missão para repassar. E eu preciso adquirir isto para mim, porque eu estou fazendo uma obra simplesmente dele. Eu estou fazendo uma obra simplesmente dele. Então, tudo que se faz em nome de Jesus. Para se fazer no nome de Jesus, tem que ter no mínimo uma rúbrica lá. Quando você vai assinar qualquer papel para você se responsabilizar, tem canto que pede a assinatura toda. Então, bota aqui mesmo uma rúbrica. Aí, se eu vou fazer em nome de Jesus, Jesus precisa estar aprovando aquilo que eu estou fazendo ali. Porque eu estou lá no nome de Jesus. Eu sou um missionário. E o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer. Não, mas o Senhor não pode mandar direto para mim, não? Então, para que Ele levanta profeta? Para que Ele levanta, então, os evangelistas? Para que Ele levanta os pastores? Para que Ele levanta os mestres? É para que eu encaixe dentro do meu coração um entendimento que me capacita. Irmão, quando nós saímos para uma batalha, porque não queira saber, ganhar uma vida para Jesus é uma batalha que você está enfrentando. E dentro do entendimento dele, quando a alma não está salva ainda, tem também um outro que trabalha muito mais forte, às vezes, do que os que são enviados. Tem uma irmã aqui que, quando está orando, diz assim: irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Então, mas como é que você sabe disso? Não fui crente a minha vida toda. Muitas vezes eu ouvi uma palavra e eu digo: rapaz, isso é real. Vou entregar minha vida hoje para Jesus. E você pensa que o X15 lá não mandava uma seta? Isso é besteira, cara. Tu já tem a tua religião. Então, são contra essas hostes que nós temos que lutar. Ou a palavra de Deus nos diz que as nossas guerras não é contra carne e sangue. É contra os principados e a potestade. Eles atuam onde, irmãos? Neste mundo tenebroso aí, o que ele tem para fazer, eles aproveitam. Aí eu tenho que estar afiado, com a minha espada amolada, para que eu possa ter êxito naquilo que eu estou fazendo como missionário. Como fazer uma missão. Aí, quando o culto hoje é de missão, é como que você vai fazer qualquer coisa. Todas as coisas que eu vou fazer, de repente tem uma luta. Puxa vida, eu ia organizar um trabalho aí e não posso. Por quê? Porque aconteceu, está me dando aqui um cansaço, uma tristeza. O inimigo tem se levantado, eu sei. Mas eu olho para cá, aí o Senhor diz assim: todo o poder foi me dado. Nós não podemos desistir. Todo o poder foi me dado, no céu
e na terra, onde é que você pensa mais? E eu estou com vocês, eu estou convosco. Eu vou com vocês até ali o retorno, né? Porque às vezes o que falta é um retorno, né? Não é a história do cara aqui, cadê o retorno? Cadê o retorno? Aí o outro disse, está difícil, que o primeiro agora é lá na outra banda, é longe. Não, é até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, não é até amanhã, não é até depois da manhã. Ah, menino, mas segunda-feira eu não posso ir para tal canto. Mas por quê, rapaz? Porque não está dando certo. Estou organizando aqui, rapaz, mas pelo menos não dá para você falar, Senhor, tu está vendo aí, não vai dar certo para mim estar lá na segunda-feira. E o Senhor, que é o dono da obra, de tudo que Ele quer fazer, aí você deu certo, eu estou aqui na segunda-feira. Mas como foi que aconteceu? Não interessa, o interessa é que o Senhor é quem equilibra a situação. Então, a missão em nossa vida, o Espírito Santo, ele tem que ter plena liberdade para ir trabalhando, porque é sobre as recomendações que ele traz que nós temos que caminhar. Ele não trabalha pela lógica. Eu sempre vi o irmão Sérgio pregando assim, que na conta de Deus, muitas vezes, 2 e 2 não é 4. E é quanto? É o tanto que ele quiser dizer. 2 e 2 é 22, ou não? Não é 4 não, irmão. 2 e 2 é 4? Pode ser 2 vezes 2, né? Que é 4, mas 2 e 2, você olha assim, deu 22 aqui. Porque muitas vezes nós somos levados a fazer as coisas eu sei como foi isso, foi o sobrenatural que aconteceu na nossa vida. Aí nós precisamos ir para esses compromissos. Estava falando um dia desse, que foi domingo, que tem um texto aqui na Bíblia Sagrada, olha aí na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Me parece que, deixa eu ver, se é o capítulo 2. Se não for, eu vou dizer a ele, se eu não encontrar ele, eu vou dizer aqui, sem ler. A gente já leu esse texto várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Difícil aqui da gente... Ai, Timóteo, chega logo. Segunda carta. Diz desse jeito assim, ó. No capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz: traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, mas para que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Isso é uma coisa que eles vinham dizendo e a turma trazia isto. Aí no 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, de tudo que nós vamos fazer, há de ter um interesse na nossa vida por aquilo, que arda o meu coração por aquilo. Então, Senhor, eu estou aqui. Mas os convites que vêm para mim não deve ser só para você ir. É para chegar a esse ponto que ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem
a palavra da verdade. Muitas vezes, no cotidiano da vida, nós somos questionados por alguma coisa. E nós não podemos vacilar nas nossas respostas daquilo que nós falamos. Porque se nós vacilarmos naquilo que nós falamos, poxa, o que é que vão falar de nós? Então, para mim me apresentar a Deus, eu tenho que vir de uma caminhada. O Senhor está no momento, e o Senhor olha para nós e Ele fala uma liberação muito grande. Quando eu faço essa comparação, dá para mim entender que aquele moço que se ofereceu para ir com o Senhor todo canto que ele fosse, me parece que ele não estava muito aprovado, não. Porque quando o Senhor é levado a dizer que as raposas têm seu ninho e as aves do céu, a raposa tem seus covis, as aves do céu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Então não espera facilidade. Porque a obra que nós temos que realizar é por fé. Nós temos que realizar por fé. E essa fé que nós adquirimos não vem pelos nossos esforços, é um dom de Deus. E nós adquirimos essa fé em nossa busca. Então, a nossa ação tem que ser por isso. E aonde nós aprendemos isso? Então, você quer dedicar a sua vida? Você quer ser um missionário? Saiba onde começar essa missão. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muita coisa na nossa vida. Nós sabemos que, se nós formos ver aqui em Efésios capítulo 2, nós vamos ver o quanto e o tanto que a nossa vida estava contaminada. Porque o apóstolo Paulo, ele não esconde nada e ele se coloca ele lá como um dos principais. E ele diz assim, ó, nós éramos um povo que vivia obedecendo aí a vontade da carne e dos pensamentos. E era todo como filho da ira, como os outros que estão aí. E como é que é retirado isso de nossa vida? Não é no estralar de dedo. É uma obra de Deus que é feita no dia a dia. Porque a palavra ela é poderosa para realizar uma obra muito grande em nós. Mas eu preciso que dar ouvido à palavra de Deus. Eu preciso... Quando Deus nos criou, irmãos, Ele nos criou de uma forma tão maravilhosa e grande. Eu vejo assim, Senhor, como que Tu nos fez? Que o que me interessa, eu tenho que ir em paz. Irmãos, o que nos interessa, não existe impedimento. Eu faço um investimento pesado, além das minhas forças. E a palavra de Deus, ela faz isso no nosso coração, de nos transformar. Irmão, mas eu não posso, você não sabe, eu não posso dar minha vida, é difícil demais, a luta que eu enfrento é muito grande e tal. Mas eu só vou conseguir quando eu der o ouvido a essa palavra que tem um poder tão grande. A palavra de Deus, que ela é apta. Ela é mais cortadora do que qualquer espada de dois gumes, amolada. Ela é penetrante. Ela vai no nosso corpo, alma e espírito. Ela separa juntas e medula. Irmão, não é isso aqui, a palavra de Deus, ela não fala, não é cortando um corpo inteiro como queira demonstrar, não. Separar juntas e medula
é mostrar para mim, muitas vezes, o caminho que eu tenho andado e qual é o que eu devo andar agora. E você diz, é difícil, aí ela mostra a condição para mim e me convence. Será que dá para nós entender isso? Ela separa juntas e medula. Ela faz uma separação assim da corpo, alma e espírito. Ela discerne as intenções dos corações. Ela fala tudo que é necessário para mim. Se eu tiver ouvido aqui uma pregação e alguém estiver sentado ali, se eu estiver ouvindo alguém pregando e eu pensar, esse bobo, tá, e não falo para ninguém, meu coração está lá, eu quero é que ele, aí a palavra lá já fala. As intenções do coração. Vixe, o que é que eu estava aqui pensando? Mas só que eu tenho que estar ouvindo para me fazer um trabalho de expectativa, que espera a se cumprir. E eu sou uma dessas peças, você é uma dessas peças, daquilo que Deus vai cumprir, abençoando outras vidas. Existe um texto lá em Apocalipse que diz assim, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O contexto aqui, dessa palavra assim, quem tem Espírito, eu estava falando isso para uma pessoa, o Senhor não está falando com os animais, não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eles podem se enquadrar no efeito daquele remédio, porque a palavra é falada para a igreja, para a santificação, para a edificação, para que a nossa vida com Cristo tenha um alinhamento. E como é que os outros vão ouvir se ninguém falar o que o Espírito tem falado para nós? Então nós temos aí algo para realizar muito grande, só que não pode ser da forma que nós pensamos, porque se o Senhor levantar alguém e disser assim, tu vai, porque quando chegar tu vai ter uma surpresa, qual é? Tu vai ganhar um presente, um carro novo, que é para toda a vida que tu for, tu ter, e aí os irmãos vão dar o dinheiro da gasolina, lá na tua casa não vai ter ninguém mais enfermo e tal, e vira porque mexe. Não, gente, nós vamos pela fé. Nós precisamos ter fé. E a fé, ela já entrou em nós. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, porque ele é um amigo e um primo. Porque ele disse o seguinte, e tudo eu coloco na missão, porque é uma coisa esclarecedora, que a gente tem uma missão de esclarecer. Ele pega o nome de uma pessoa que foi canonizada a santo e bota superior. Eu vi uma frase na internet que diz assim, ó, quem não está com fulano não está com Jesus. Quem é contra fulano é contra Jesus. E às vezes tem pessoa que se diz devota. Aí eu digo, você sabe o que é devoção? Devoto? Muitas vezes. Discípulo. Você é discípulo de alguém. Você sabia que tem gente que dava maior valor, o Ronaldo, que chamava Ronaldo Fenômeno, quando passou aquela Copa do Mundo, quando foi no outro dia eu chegava lá no mercado, cara, todo mundo com o cabelo cortado igual o Ronaldo Fenômeno. Mas eu encontro um pessoal por aí, cara, que são devotos demais. Mas se eu passar 5 minutos dando ouvido, eu não escuto ninguém falar com a opinião de Maria.
E como é que é tão devoto assim? Mas a gente sabe que nesse povo não existe compromisso, que nem nós esperamos em nós, porque eu também digo que eu sou casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. É uma verdade, né, irmão? O apóstolo Paulo escreveu dizendo: vós são casa de Deus e morada do Espírito Santo. Está escrito ou não está? Louvado seja Deus. Mas eu não posso, irmão. Alguém me aperta ali e de repente parte de dentro de mim uns conteúdo que não é encontrado dentro da casa de Deus. Que se sair alguma coisa daqui, o Espírito Santo não autoriza. E como é que eu sou casa de Deus e templo do Espírito Santo? E dentro de mim habita um ser que ele anseia pelas coisas. Aí como é que eu vou me encontrando ansiando pela... Opa, tem que haver uma reação em mim. Eu não sou mais santo do que ninguém. Mas quantas vezes não vem um... Eu digo, não, isso aqui não. Isso aqui não. Porque nós, às vezes, dizemos que conhecemos a palavra de Deus, mas tem um texto que o próprio Jesus diz assim: conhecereis a verdade. O que é que ela faz? Ela vos libertará. Então não dá para dizer que um cara está atolado no pecado, que está na prostituição, que vive na pornografia, e eu dizer, irmão, e conhece a verdade. Digo que não, ele conhece verdade, mas a verdade, você sabe quem é a verdade? Eu vou dizer uma frase aqui que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Então conhecereis a verdade, e ela vai fazer um trabalho extraordinário, me libertará. Se você vê alguém brincando por aí horrorosamente, pode entender, não conhece a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Então, eu estou falando aqui de coisas que eu tenho aprendido no dia a dia da minha vida, buscando nessa palavra, não só eu lendo sozinho, mas muitas vezes o que eu escuto nas quinta-feiras, né? O que eu escuto nas quinta-feiras, que a obra poderosa do Senhor. E isso é muito maravilhoso, porque é uma recomendação do Senhor. E o que me entristece muito é quando a gente lê esses versículos, e às vezes seria tão bom se a gente passasse por cima deles. Mas seria bom para quem? Para a carne, né? Seria bom para quem? Porque se fosse bom para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não estava escrito aqui. Mas quando eu leio aqui, eu não sei como é que está na tradução dos irmãos, mas a minha diz assim: e quando o viram, adoraram. Poxa, quando a gente vê Jesus, uma mensagem maravilhosa que às vezes eu escuto é digno de adoração. Eu não me contento. Às vezes eu escuto uma mensagem, eu estou ali onde estava a Fatinha, às vezes eu choro. Puxa vida, que mensagem, né? Que louvor. Mas na segunda parte diz assim: mas alguns, aí eu digo, Senhor, não pode ter aqui no nosso meio, é terrivelmente, mas alguns duvidavam do próprio Jesus. Rapaz, aqueles que viam Jesus duvidavam. Então, para os irmãos entenderem que não existe
nada fácil. A obra só acontece porque há uma competência muito grande no dono da obra, porque há poder nele, e nós, dependendo dele, nós vamos trabalhar de uma forma que alguém possa dar crédito. Mas existem pessoas assim que eles duvidam até das coisas que ele vê. De repente você está aqui, meu Deus, estava num velório e todo mundo lá sabia que a senhora que tinha partido, ela tinha confessado Jesus. Eu sempre digo quando eu passo. E de repente eu estava lá na varanda e ouvi alguém rezando o texto lá dentro. O dono da casa, ele é muito pacato. Chega um conhecido dele assim, ele não diz nada. Aí o meu irmão chegou para mim e disse: ei, o fulano de tal, que é filho dela, disse que a gente podia falar lá também. Eu digo, será que não vai dar? Mas aí eu estava perto dele lá, quando chegou a vez dos irmãos Íris, aí eu chamei Marlon dois, vamos lá. Aí o meu irmão, eu vou falar aqui. Aí ele começou a falar das coisas maravilhosas que Deus faz e o que aquela senhora era. Quando ele falou o que a senhora era, não era mentira a vida dela. Aí eu disse, eu preciso de falar agora. Jesus, me dá aí coragem, tu tem poder. Aí quando terminou, eu digo, eu quero falar também aqui uma coisa. Essa senhora, eu creio muito que ela está na glória. Eu creio que ela passou para uma melhor. Mas não porque ela era uma pessoa assim, assim, assada. Desculpa eu falar assada, é para terminar mais rápido. É porque um dia ela confessou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Aí eu trouxe as testemunhas que tinha duas lá, filha dela, fulana e fulana viram quando eu estava lá falando que Jesus tinha morrido para pagar o preço do nosso pecado. Ela disse, eu não sabia não, Zezito, e foi. Uma senhora de 90 anos, na época. Ela não sabia. Quem estava rezando terça ali, se tivesse responsabilidade, deveria, pelo menos, chorar de arrependido. Como é que uma pessoa com 90 anos não sabe que Jesus morreu na cruz para pagar pelos preços dos seus pecados, mesmo fazendo parte de uma religião? E ela disse que não sabia. Fulano de tal e fulano de tal é testemunho disso, eu vi no dia que ela disse. E quando eu falei para ela isso, expliquei, ela disse que confessava Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por essa causa, ela está lá. Eu não acredito que ela esteja lá só pela boa pessoa. A boa pessoa que ela era, meu irmão falou aqui, ela era mesmo essa pessoa que ele falou. Mas não é por causa disso aí que ela está lá. Não é que ela era uma boa esposa que respeitava seu marido e respeitava seus vizinhos e fazia alguma coisa para ajudar os vizinhos e alguma mais que passasse pedindo lá, ela ajudava. Não é por isto que ela possa estar na glória agora. Ela está por lá porque ela fez uma entrega da vida dela a Jesus Cristo, que morreu para pagar os preços dos seus pecados. Mas a pergunta que eu faço para nós nessa noite é se todos nós estamos aptos para não fazer confusão e desenrolar esse assunto na frente de todos que as pessoas ficaram lá. E eu disse assim para eles também. Existem pessoas, amados, que não têm um testemunho como o testemunho da irmã Terezinha. Assim como meu irmão falou aqui que ele não mentiu em nada. Ele era essa pessoa que ele falou.
Mas existe pessoa que tem uma vida relaxada, que se alguém for falar a respeito, vai dizer, aquilo é um safado, aquilo é pessoa que desconsidera os outros, aquilo. Tem muitas pessoas que se encontram nesse termo. Se você quiser morar lá, pertinho de onde ela está, quando chegar a sua vez, é só você dar crédito que diz a palavra de Deus e confessar Jesus também como seu Senhor e como seu Salvador. Não tem problema o que você fez, você está na ignorância. E você leva essa pergunta, ainda falta aqui. Foi no velório. Eu não vou pregar para quem está morto lá, eu vou pregar para quem está vivo, ou não? Afinal de contas, eu sou um evangelista que estou fazendo uma missão. Pois é. Agora aqui é a pergunta. Quer ser missionário? Agora, nós não podemos falar blá, 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 lá, porque lá, gente sabida também, se você pisar fora, eles vão mangar, fazer mangofa. Mas você vai deixar de fazer missão por essa coisa que não é preparado ainda? Não, não vou não, porque eu não sou preparado. E o irmão Sérgio, todas as quinta-feiras está aqui trazendo um estudo que nos prepara para isto. Nos prepara para isto. Recomendação para nós e nos mostra como que nós vamos alcançar outras vidas. E a recomendação de Deus, que nós precisamos fazer isso. Isso não foi só para os discípulos, porque ele disse, ide, e o que? Aqui na minha tradução, vou ler de novo aqui. Fazer discípulo. Deixa eu ver. E de fazer discípulo, e de fazer discípulo a todas as nações. E aí você sabe, o trabalho do discípulo é discipular, né? Aí a gente tem que ir e fazer discípulo. Então, alguém está aqui fazendo discípulo, mas o discípulo tem que ir discipular. Mas eu não sei discipular. Tem alguém aqui fazendo discípulo, bem pertinho. Você se inscreve hoje, dia 19, quinta-feira é quando? E quanto é que paga a inscrição aí? Para que... Paga quanto aí para fazer um discipulado de 3 meses? Aí falar isso para ele ali, para que ele paga, que ele vai me disciplinar. Porque está se cobrando alguma coisa. Aqui o Senhor já deu a recompensa, né, irmão? Aquele texto que eu falei. Tantos aqueles que plantam, que regam, plantando os que regam. Porque o outro resultado é ceifa, e ceifa é colhendo, né? Tanto os que regram, como os que ceifam, eles receberão as recompensas desde já. Não precisa eu ler o texto, porque se você for ler, não, eu quero ver aqui onde era que a mulher estava tirando água, lá no poço de Jacó. A mulher tinha, rapaz, a mulher tinha, sabe quantos maridos? Tinha um marido que não era dela, mas ela já tinha tido 5. Mas ela virou uma missionária na Oraite, rapaz, como é aquilo? Só porque ela desejou dar água. E ela descobriu que o Senhor era um profeta. Disse, não, eu não largo isso aqui de jeito nenhum. E às vezes a gente está numa situação muito mais pequena. Às vezes você fala, mas qual é teu pecado? Tu não sabe, cara. Eu fiz um desleixo ali que eu não tenho coragem mais nem ir na igreja. Que negócio é esse, cara? Faz isso não, meu irmão. Bora, se levanta daí. Aí você tem que estar adequado para dentro da situação, falar para aquela pessoa que ela precisa vir outra vez no altar do Senhor.
buscar a presença dele, para ser restaurado. Sabe aquela história lá do olheiro lá? O Senhor chamou o profeta e disse: vamos ali na casa do olheiro, vamos. Chegou lá e disse que ele quebrava os vasos rachados e fazia um novo. Fazia um novo. É uma maravilha que o Senhor faz na nossa vida. Não devemos abandonar, desprezar aquilo que o Senhor fez conosco. Por causa de algum erro que nós cometemos, Ele é o Senhor que nos perdoa, amém? Ele é o Senhor que nos edifica, Ele é o Senhor que nos prepara. Eu estava na casa de uma prima, dessa vez que eu fui evangelizar, e ela, um problema muito sério lá de saúde, mas ela falou, ela escutava muito lá os sacerdotes, porque eles sabiam muito, os ensinamentos muito grandes. Eu digo: olha, aconteceu isso comigo lá no Pacuti, quando eu fui visitar um parente meu, e ele perguntou: você é pastor? Eu digo: eu dirijo uma igreja lá no Maranguá. Pastor mora em Lavra da Mangabeira. Rapaz, e você é formado em quê? Eu digo: eu sou formado em um bocado de coisa, cara. Agricultura, construção civil, o que é que você quer fazer aqui? Rapaz, ele me esculachou lá. Um tio dele, para ser sacerdote, teve que estudar muitas coisas e tal. Ele ficou tão chateado porque eu disse que era dirigente da igreja, que ele se levantou e foi se deitar na rede dele, deixou eu na mesa só. Era na hora do almoço. Aí chega o filho dele, que já estava se formando. Eu digo: tu é formado? Estou me formando. Mas tu tem um tio que é sacerdote, né? Disse: é. Aí eu falava bem alto para ele ouvir, lá deitado na rede dele. Não tem medo, nós somos parentes, né? E a minha pressão lá em cima. Pois quando ele chegar aqui, tu pergunta a ele quem foi o primeiro Papa. Ele vai dizer quem foi, mas tu já sabe, eu não concordo que tenha sido. Aí tu pergunta qual era a profissão dele. Aí quando ele disser, tu diz: tio, para que isso, tio? E por que não botaram o Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, o instrutor mais inteligente da época? Ainda tinha Lucas, parece que é Lucas, que era médico. Aí botaram um pescador. Mas eu não tenho nada contra, viu? Aí eu fui e disse: porque eu sou pastor e sou agricultor. Então não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra o pescador, não. Quem tem é o teu pai ali. Aí ele fazia que já estava dormindo. Quando eu vim embora, ele disse assim: não vai agora não, cara. Mas se você não tiver conhecimento com a palavra de Deus, eu estou com uma missão aqui de fazer um incentivo que talvez não fosse nem necessário, porque o próprio Espírito Santo vai morar na nossa vida. Ele pode colocar interesse no seu coração. Talvez você já tenha recebido um convite: vamos ao estudo, vamos ao estudo. E você pode ter até falado: não vou por causa disso, que você não percebe que é o Senhor que está querendo. O Senhor não fala assim não, ó, meu servo. Ele não fala só assim, viu, gente? Meu servo, eu quero que você participe do estudo. Eu quero te levar para as nações. Não, o Senhor às vezes ele fala assim, ó: vai para o estudo. Eita, hoje eu vou. Ah, mas não deu certo. Senhor, tu tocou no meu coração para mim ir para o estudo, então tu vai fazer porque deu certo. Porque é o lugar que você se aprende. Nas pregações há um risco muito grande, que quando a gente comete as nossas falhas, às vezes eu vou repetir que eu estava sempre estou sentado lá onde a Fatinha está, e como eu disse já que eu não sou mais santo que os outros, às vezes a gente comete uma falha, mas menina, é tanta chicotada que a gente leva na pregação, porque o pregador, ele não tem culpa de nada, ele ora a Deus. O outro vem aqui e ora
para que fale aquilo que precisa ouvir, não o que quer ouvir. E às vezes eu estou lá sentado, o que eu preciso ouvir é uma exortação. Aí às vezes a gente recebe uma exortação meio severa mesmo. E aí daquele que vier aqui e o Senhor mandar e você não entregar. Não estou me justificando. Se alguém se sente exortado. Mas ainda tem uma que o Senhor fala na sua palavra. Se você ou eu for exortado, é porque o Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Ele não quer, por isso ele exorta, para que nós possamos estar atentos. E a exortação não é briga, não é peia, mas às vezes a gente sente como uma pisa, a gente não quer. E o inimigo pode nos enganar. Tá vendo? Tá vendo? Só fala aquilo porque é comigo. Como que o cara não está nem sabendo que está acontecendo aquilo contigo? O cara não tem culpa de nada. Ele está só falando aqui que nós precisamos dar crédito e não ir como os outros que não criam. Aqui não tinha um bocado de gente que não criam. Diz que não criam, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu não tinha olhado esse texto desse jeito. Fui ler hoje e vi isso aqui. Eles não criam. Mas ele falou que vocês devem fazer isso, né? E fazer essa missão de fazer discípulo. E no entendimento de nós devemos ensinar e guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o Senhor tem mandado nós guardar todas as coisas, e a principal é o nosso coração, guardar ele do mal, né? Um dia eu vi aqui uma mensagem que o irmão Sérgio falando, dizendo: irmão, a gente tem que fazer aliança até com os olhos. Eu digo: mas rapaz, com os olhos, fazer aliança com os olhos. Se for dentro desse entendimento, não veio dele essa ideia, veio lá de Jesus. Guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele ensinou nós guardar os olhos. Ele ensinou nós guardar os olhos. Se não tiver jeito mais, é melhor até arrancar ele, não é não? Do que deixar ele levar a pessoa ao inferno. Arranca esse olho aí. Irmão, a coisa é séria. Então, é Deus operando na nossa vida, e eu creio que Ele vai continuar fazendo isto, amém? Que Ele nos encha da sua sabedoria e da sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado em nossa vida, e nós, aonde estivermos, ser representados. E é isso aqui, meu e seu, seja, de fato, casa espiritual de Deus, morada do Espírito Santo, e que seja uma propriedade mesmo exclusiva. A Bíblia ainda diz que é uma propriedade exclusiva. Eu não posso entregar para coisas que não são autorizadas por Ele. Amém? Eu não sei se a Sara está lá com as crianças, ou se o irmão Sérgio já pode vir lá.